Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Gente, raio-x do Oscar 2024, categoria melhor curta-metragem documentário. Antes disso, já deixe o seu like nesse conteúdo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E se você puder, também se torne um membro desse canal para ter acesso a conteúdo exclusivo, como por exemplo a liberação desse vídeo com algumas horas, pelo menos, de antecedência em relação ao restante aí do pessoal que acessa o canal, beleza, gente? Seguinte, categoria de curta documentário existe na história do Oscar desde o ano de 1941, então já tem aí um bom tempo. E o primeiro vencedor dessa categoria foi o Churchill's Island, produzido pelo National Film Board do Canadá, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então perceba, 1941 a Segunda Guerra estava em alta e esse primeiro curta-metragem de documentário foi quem venceu na categoria. Quais são os 5 indicados a melhor curta de documentário do Oscar 2024? Bom, o primeiro se chama O ABC da Proibição de Livros, é um filme americano que leva o selo da MTV Films, MTV Documentary Films, né? E ele tem uma temática muito importante que eu achei até grave, né? Eu não sabia que isso acontecia numa escala tão grande lá nos Estados Unidos, que é o seguinte: é a restrição ou até às vezes proibição de alguns livros nos distritos escolares norte-americanos. Então, quer dizer, as crianças elas não têm acesso a um determinado número de livros, de títulos de livros, em função de alguns comitês que fazem essa seleção e ou restringem, né, alguns livros ou proíbem mesmo esses livros, né? Isso acontece, segundo o filme, em pelo menos 37 estados norte-americanos. São 50 estados, né? Então, gente, é muita coisa, né? E o que fica meio evidente aí pelo filme, e que é até irônico, é que parece que os mais jovens e os mais idosos é que são os mais sábios. Por quê? Porque o filme começa com uma imagem de uma senhora com 100 anos de idade indo discursar contra essa proibição de livros, e ao longo do filme o trio de diretores escolheu não falar especificamente com um especialista, com algum estudioso da área, um historiador, não. Ele fala com crianças, exatamente, com crianças, né, que são afetadas justamente por essas questões, e essas crianças elas falam da opinião delas sobre tudo isso. Então a gente tem aí crianças falando sobre a proibição em si, do quanto isso é danoso, falam que não viram problema nenhum em ter um livro, né, ter acesso a um livro onde você tem, por exemplo, um casal homossexual. Então é uma visão até irônica, né, da sociedade, porque você tem aí justamente os mais jovens, as crianças, e os mais idosos, colocados ali na figura dessa senhorinha, que parecem ter mais noção do que isso representa, né? Inclusive é feita uma relação muito próxima, muito direta, muito evidente entre o que acontece atualmente nos Estados Unidos e o que acontecia na Alemanha nazista, né? Todo mundo sabe que os nazistas queimavam livros para impedir o acesso da população à leitura, ao conhecimento, enfim, à formação humana. Então é uma coisa, assim, é um filme que eu gostei bastante, principalmente por essa temática. Visualmente o filme é simples, tá? Ele não tem nenhum recurso visual que seja espetacular, tem algumas animações até que eu acho até interessantes, mas ele não tem um acabamento visual e técnico de primeira linha. Não estou dizendo que ele é um filme ruim ou que deixa a desejar, que não dá para você assistir por conta dos quesitos técnicos, mas ele não é um primor nesse sentido, né? Tem uma temática super forte e eu recomendo que você assista. Na sequência a gente tem um documentário chamado The Barber of Little Rock, né? Que foca na figura do Arlo Washington, esse nosso protagonista, que prega a seguinte tese: não existe igualdade econômica, né, nos Estados Unidos. E é claro que isso pode ser aplicado a tantos outros países, inclusive aqui ao Brasil, né? Mas como o documentário ele é americano, assim como o primeiro, ele foca muito, né, na região onde ele instalou uma iniciativa chamada People Trust, que é você dar suporte financeiro para as pessoas que não têm acesso ao sistema bancário. Então ele inclusive dá uma volta com o carro dele, mostrando que nos bairros negros ou nos bairros periféricos você não tem instituições bancárias, e nos bairros ricos você tem várias instituições bancárias, ou seja, as pessoas
negras ou periféricas, elas não conseguem ter acesso a oportunidades para sair da situação onde elas se encontram, que é uma questão que a gente tem em vários países, inclusive aqui no Brasil também, né? Claro que isso também acaba tangenciando outras questões importantes, como o racismo estrutural, a exclusão financeira, a exclusão da população negra. Ele também coloca muitas pessoas no mercado de trabalho através de cursos de formação. Ele, às vezes, faz empréstimos pequenos ali de 100, 150 dólares, 200 dólares, dá um auxílio para quem acaba de sair do sistema carcerário para poder se reerguer, e segundo o filme, 95% dos empréstimos são devolvidos, e o valor desses empréstimos normalmente é bastante baixo, ali gira em torno de $1.000 para pessoas físicas e de 3 a 5 mil dólares para pessoas jurídicas, né, para quem quer abrir o seu negócio. Então, assim, é uma visão de como você dar oportunidade financeira, né, para as pessoas através de empréstimos e não de doações, é um estopim para você poder reduzir as desigualdades, e que se você não tiver a redução das desigualdades econômicas, você não vai ter a redução das desigualdades de uma forma geral na sociedade, né? A temática é muito legal, muito bacana, muito necessária, mas o filme em si, enquanto cinema, eu achei bem fraco. Por quê? Primeiro porque ele parece um vídeo institucional, sabe? Você fica vendo ali o Arlo Washington falando, falando obviamente muito bem da sua própria iniciativa, do que ele faz, mostrando todos os resultados dele, né? Mas assim, ele narrativamente é previsível, ele não traz nenhuma questão estética e visual ou narrativa diferenciada, ele é pouco inventivo, e aí, sinceramente, fica mais parecendo uma propaganda dele mesmo do que uma questão que ele lança ali, né? Então, assim, não vejo muito valor cinematográfico, sinceramente falando, nesse segundo indicado. Na sequência, a gente tem o filme Island in Between, que numa tradução livre seria Ilha no Meio, que é o único filme não norte-americano. Esse filme é taiwanês, e que é muito a experiência do próprio diretor do filme, né, como alguém que viveu durante muito tempo nas Ilhas Quemoy, né? Para quem não sabe, as Ilhas Quemoy são pequenas ilhas que estão bem próximas da China, mas elas na verdade pertencem a Taiwan, e você, se não sabe, tem uma tensão muito grande ali geopolítica entre China e Taiwan. Taiwan se considera um país independente, né? Mas a China não aceita isso até hoje, e existe uma tensão militar o tempo todo acontecendo ali, e essas Ilhas Quemoy, elas ficam bem mais próximas da China do que necessariamente de Taiwan. Então o diretor do filme, ele passa o filme praticamente todo reforçando as virtudes do povo taiwanês, a resistência, né, de guerras e de conflitos que eles já tiveram com a própria China, e demonizando o outro lado, né, falando mal aí do governo chinês, do sistema político chinês, de tudo o que está em volta dessa questão geopolítica entre China e Taiwan. Gente, eu sinceramente também acho um filme fraco, porque ele dá a sua própria visão das coisas, é uma visão claramente parcial, né? Ele não instiga, ele não lança uma problemática, ele simplesmente fala da experiência dele, mostra algumas coisas que tem a ver com a vida dele, com a infância dele, com o que ele pensa hoje da vida. Tem algumas imagens muito bonitas? Tem algumas reflexões? Sim. Tem a construção de uma tensão quando ele fala das questões militares e do medo do ataque, de uma guerra civil? Sim, tem essas questões bacanas, mas no geral eu acho um filme frágil, que não acrescenta muito a não ser a visão própria daquele diretor, que não vem com nenhum primor técnico, visual, e nem nenhuma questão nova que possa jogar um pouco mais de luz para essa questão geopolítica entre Taiwan e China. Então eu sinceramente achei o filme bem frágil também. Na sequência a gente tem A Última Loja de Reparações, né, que é esse curta-metragem da Searchlight, ou seja, faz parte do grupo Fox / Disney, né, no final das contas. É o mais longo dos curtas-metragens, tem aí 40 minutos de duração, no limite aí do que pode ser considerado um curta-metragem, e ele tem uma história bonita, né, porque lá nos Estados Unidos você tem algumas lojas, algumas instituições que cuidam do conserto de instrumentos musicais que já estão velhos, estão danificados, e em Los Angeles existe uma dessas lojas desde o final da década de
de 1950, mais especificamente 1959, e é justamente nessa loja de reparações, né, que você começa a ver tudo o que acontece e inclusive conhece alguns personagens, no geral marginalizados. Então você tem ali um imigrante que veio do Azerbaijão, que é um dos responsáveis por aquela loja. Você tem uma outra senhora que é uma imigrante mexicana e que fala um pouco da experiência dela na tentativa de conquistar o sonho americano, né? Esse já é um filme mais bem acabado do ponto de vista estético. Você tem uma fotografia mais bem apurada, você tem uma finalização estética mais bonita. O filme como um todo ele é maior, mais bonito. No final você tem a apresentação de uma orquestra, né, feita ali com esses instrumentos que passaram pelo concerto. Então assim, é um filme que com mais ele é maior, ele é mais importante e ele é visualmente mais impactante, né? Agora, continua me parecendo algo que não me tocou tanto, apesar de ser uma premissa boa, dos personagens serem bons, né? E da direção mesmo ter algumas coisas interessantes. Confesso que não me tocou tanto assim como eu achei que poderia ser tocado por esse filme. E finalmente a gente tem o filme Nai Nai e Waipo, que é uma expressão em mandarim, né? O filme é todo falado em mandarim, apesar de ser norte-americano, e que basicamente é uma homenagem do diretor às suas avós, né? Duas avós, duas senhoras já idosas, uma com 83, outra com 94 anos de idade, que vivem juntas, que se ajudam, que vão no jardim cuidar da plantação, que dormem juntas, que brincam juntas, que tiram sarro uma da outra, e que têm personalidades diferentes. Eu acho esse um filme bem tocante, honesto, humano, verdadeiro e que mexe com a questão do envelhecimento, né? Quantos filmes sobre pessoas idosas na casa dos 80, 90 anos você assistiu aí no último ano, né? Não é uma coisa comum e você vê aquilo ali com aquela verdade, com aquela sensibilidade, me tocou. Eu confesso que é um filme que eu gostei bastante, sabe? E eu acho que vale a pena você tentar procurar. Lá nos Estados Unidos ele está disponível no catálogo da Disney Plus. Vamos ver se chega aqui no Brasil também no catálogo do Disney Plus. Então, não é um filme que traz soluções super incríveis do ponto de vista visual, narrativo, nem nada disso. Mas ele tem ali uma verdade que eu acho que acaba sendo o diferencial para ele. De uma forma geral, portanto, eu achei a seleção dos curtas de documentário esse ano para o Oscar 2024 fraca. Eu já vi outros anos bem mais fortes nesse sentido. Me parece que não é uma seleção super inspirada. Para mim, Island in Between talvez seja um dos mais fracos, seguido do The Barber of Little Rock. Os dois estão ali muito próximos um do outro nesse sentido. Depois, A Última Loja de Reparações já acho melhor. Depois, vários andares para cima, eu acho que coloco aqui o ABC da proibição de livros, mais pela temática, e o Nai Nai e o Waipo como os dois melhores, o Nai Nai e o Waipo mais pela temática mesmo. No desempate, eu acabo optando pelo Nai Nai and Waipo, que eu acho mais humano, mais sensível e tem um acabamento visual um pouco melhor, assim, sendo bem sincero, eu acho que é o filme que eu escolheria se eu fosse um votante aí da academia. Mas eu acho que o vencedor deve ser A Última Loja de Reparações, pelo acabamento e pelo fato dele ter uma visibilidade um pouco maior. Hoje eu aposto nele como sendo o vencedor da academia, mas como a gente ainda tem aí um tempo até o Oscar, tudo pode mudar e essas categorias de curta-metragem são as que costumam pregar mais peças na gente. É isso, pessoal. E você, teve a oportunidade de assistir a algum desses indicados? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Também não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todas as categorias nesse raio-x, então fique ligado aqui no canal. Se você puder, se torne um membro dele. E no dia 10 de março vai rolar a grande cobertura do Oscar 2024 a partir das 18 horas pelo horário de Brasília. Eu te espero aqui no canal para a gente fazer a melhor cobertura diretamente do Multi Oscar Night Experience, que traz espaços exclusivos para você. Se você quer participar desse evento presencial, clique no botão aí, no link que está aqui na descrição desse vídeo e saiba como
garantiu o seu acesso. Tem muita coisa bacana, vários críticos e influenciadores, tapete vermelho, decoração temática, transmissão da cerimônia na íntegra, jantar com comida e bebida liberada, muita coisa bacana. Então te espero aqui para o próximo vídeo, até mais!